Nesse tutorial vamos ver o que é um componente no React e como usar vários componentes em uma única página. Só lembrando, você pode realizar o download do código-fonte desenvolvido nesse tutorial através do link disponível abaixo do vídeo. Olá, tudo bem? Sou o César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Você que já segue o canal e você que está assistindo o vídeo pela primeira vez. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos tutoriais. Combinado? Então, vamos ao tutorial. Para começar, eu vou pegar o código-fonte do tutorial anterior. É importante observar que eu sempre disponibilizo o código sem os módulos instalados. Por que eu disponibilizo sem os módulos? Porque o package já indica quais são os módulos de dependência, quais são os scripts. Então, eu não preciso estar disponibilizando. Tendo o package, simplesmente executa npm install. Então, executando esse npm install, ele vai estar criando um diretório node modules com todos os módulos do projeto. A instalação pode demorar conforme a velocidade da sua internet. Instalou todas as dependências, criou o módulo node modules e fez o download de todas as dependências que o projeto está utilizando. Por exemplo, Babel, que o React está utilizando. Então, são vários módulos aqui, são vários módulos do Babel. Também vamos ter o Webpacket e assim por diante. Então, vamos começar a ver o que seria componentes de função e classes. Anteriormente, já tínhamos uma função aqui, sendo um componente chamado app, e esse componente app está sendo incluído aqui através do index. Então, o arquivo index tem o componente app, está substituindo no root, e o root está no arquivo index aqui no public. Isso já foi explicado no tutorial anterior. Essa função é uma maneira de escrever um componente, utilizando a função do JavaScript. Então, aqui eu simplesmente estou utilizando função. Mas eu posso estar utilizando classe, seguindo o ES6. Para isso, crio um class e em seguida, como está definido app, então vou estar definindo app, em seguida a palavra reservada extend, e ela vai estender ao react.component. Então, essas palavras são palavras reservadas que são necessário colocar. Agora sim, eu vou estar colocando o mesmo texto que estava anteriormente. Mas antes de eu retornar o valor, eu preciso colocar render, chamar esta função vazia, e em seguida, aí sim eu posso dar o return. Então, posso pegar o return da parte superior. Estou dando um retorno, coloquei aqui parênteses e aqui no final parênteses, porque possui mais de uma linha, são 3 linhas, por isso é necessário colocar o parênteses. Vamos ver se deu o mesmo resultado. Para isso, eu vou executar npm, em seguida start, para poder estar iniciando o React. Ele vai abrir uma nova guia no navegador, utilizando a porta 3000. Abriu aqui, eu já tenho o resultado. Olá, Selk. Se eu colocar Olá, Selk e colocar A só para diferenciar, ele já atualiza e coloca o A. Então, são duas maneiras de escrever componente, seja através da função ou através da classe. E eu posso estar criando outros componentes. Por exemplo, aqui, eu vou estar criando o componente header, que seria o nosso cabeçalho. Importante, precisa fechar aqui a barra para fechar o header. Em seguida, vou estar criando um novo componente article. Em seguida, vou estar criando footer. Somente preciso estar fechando aqui e aqui abaixo vou criar agora o footer. Também fecho e importante ou é necessário colocar a div aqui, iniciar a div e fechar uma div vazia, porque tem mais de uma linha. Temos 3 linhas e essas 3 linhas são componentes. Ainda não temos esses 3 componentes, ele já apresentou um erro porque não foi definido.
vamos criar agora então esse componente. Vou aqui no source, primeiro eu vou criar o headers, então vou copiar o nome, vai ser headers.js, nesse headers.js vou estar importando import, conforme já foi feito aqui, então ele import React from React, eu vou fazer a mesma coisa, React, em seguida from, e a dependência React, eu simplesmente começo a digitar, ele já apresenta. Eu vou utilizar class, não vou utilizar função, vai ser chamada de, vamos ver, headers, já pego aqui headers, colo headers, em seguida a palavra reservada extend, em seguida react.component, abro chave, fecho a chave, vou estar renderizando, render, uma função vazia, abro chave, fecho a chave, vou dar um return, e neste return eu poderia simplesmente colocar aqui, por exemplo, um H1, colocar cabeçalho, simplesmente assim. Mas caso eu tenha mais de uma linha, eu preciso fazer assim, abrir parênteses e estar finalizando aqui o parênteses, quando tem mais de uma linha. Eu vou fazer com parênteses, porque caso você coloque mais de uma linha como teste, para não apresentar erro, já vou colocar como precaução. Agora, esse cabeçalho eu vou estar exportando. Eu exporto da mesma forma conforme eu estava exportando o app. Export default, em seguida o nome do componente. Então, aqui também, export, em seguida default e o nome do componente. Headers, coloco aqui headers. Agora eu preciso estar incluindo esse componente aqui acima, importando. Para isso, coloco import headers from e o nome do arquivo. Para chegar onde está o arquivo, ponto barra, em seguida headers. Vamos testar agora se ele vai estar encontrando o header. Eu vou apagar esses dois para ele não ficar dando erro. Vamos ver. Cabeçalho. Encontrou o cabeçalho. Então temos um componente chamado app, esse componente app está incluindo outro componente header, esse componente, então seria o cabeçalho do site. Assim fica mais dividido o código. Agora eu vou desfazer e voltar à parte do artigo. Vou criar agora esse componente. Vou criar aqui um novo arquivo dentro do source, sendo article.js. Vou estar importando, import é o React from da dependência React. Agora vou estar criando uma classe, class, em seguida chamado de article, extend, a palavra reservada, em seguida react.component. Lembrando que eu estou criando aqui como classe seguindo o ES6. Você pode estar encontrando tutoriais criando função. Então, função não está errado, são maneiras diferentes. Em seguida, vou estar renderizando o render, e esse render vai ter um return. Nesse return, eu já vou abrir parênteses e fechar parênteses, porque caso tenha mais de uma linha, não vai dar erro. Inclusive, ao invés de ser H1 aqui, vou colocar aqui H2. Neste artigo, vou colocar o H3. Colocar título do artigo, e em seguida vou colocar um P de parágrafo, vai ser conteúdo do artigo. Agora eu preciso exportar, coloco export, em seguida default, em seguida é o artigo. Então eu pego aqui article e finalizo. E podemos observar que ele está apresentando um erro aqui. Eu coloquei duas linhas já de intenção para ele apresentar este erro, porque quando tem mais de uma linha, eu preciso estar colocando a div. Então, todo o conteúdo deve estar dentro de uma div. Agora sim. E aqui também o default, ele está com a cor diferente porque tem um S a mais. Agora sim, o nosso article já está implementado. Vamos incluir aqui no projeto. Para isso, coloco import. E em seguida vou pegar o nome como eu estou exportando aqui, copio, estarei colando from,
ponto, barra e o nome do arquivo. Já estarei incluindo e aqui já está correto, somente esse footer, então o footer eu vou estar apagando. Vamos ver se ele vai estar carregando correto. Título do artigo e conteúdo do artigo. Então poderia ser o cabeçalho do site e em seguida o conteúdo que seria o artigo. Agora falta o footer. Vamos criar em relação ao footer. Retorno aqui no source, novo arquivo, .js, footer.js, vou estar importando o React, em seguida from da dependência React, estarei criando agora uma classe, class, em seguida chamada de footer e colocar o extend, a palavra reservada extend, em seguida a palavra reservada react.component, abro chave, fecho a chave, vou estar renderizando, render, abro chave, fecho a chave e vou estar retornando. Coloco o parênteses, porque caso tenha mais de uma linha, não vai apresentar o erro. E vou colocar a palavra rodapé. Para isso, vou estar colocando H4 rodapé. Inclusive, vou estar falando novamente aqui da div. Quando tem mais de uma linha, é necessário colocar a div. Eu não tenho duas linhas, só tenho uma, então eu vou estar criando mais um rodapé. Então, vai ser rodapé 1 e aqui rodapé 2, só para ter duas linhas. Agora eu preciso estar exportando. Export, sem o S no final, anteriormente eu coloquei o S, default, e vou estar exportando o footer. Pego o footer, finalizo aqui. Agora vou estar incluindo esse footer no app. Import footer from e o arquivo ponto barra e já apresenta que temos o arquivo footer. E já identificou que eu estou utilizando aqui o componente footer. Vamos confirmar, carregou rodapé 1 e rodapé 2. Inclusive eu poderia estar colocando aqui no rodapé um CSS em linha, por exemplo, style, abro duas vezes a chave, vou colocar o atributo color, em seguida eu posso colocar em hexadecimal ou colocando escrito em inglês. Então eu vou deixar aqui o primeiro escrito em inglês e o segundo rodapé eu vou estar colocando uma cor. Então vai ser hashtag 00, nada de vermelho, nada de verde e totalmente azul. Somente faltou aqui o aspas duplo. Vamos ver agora o resultado. Rodapé 1 verde e o rodapé 2 azul, porque eu estou colocando aqui o CSS inline. Mas o objetivo desta aula era apresentar como utilizar mais de um componente em uma página e também apresentar o que é componente e depois como utilizar mais de um componente, e esses componentes poderiam ser partes do site. Portanto, vamos finalizando o nosso tutorial e no próximo continuamos. Por hoje é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Caso tenha gostado do vídeo, dá um like e inscreva-se no canal clicando na foto abaixo e também vai ter a sugestão de um tutorial e de um curso. Dê uma olhada lá no curso, combinado?